Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Informática Empresarial. Vamos aí hoje começar a nossa aula com o primeiro ano da Escola Monteiro Lobato. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a internet, né? Hoje nós vamos falar sobre navegação segura, alguns riscos comuns que acontecem dentro da internet. Na nossa aula passada, nós estávamos falando ali sobre a internet, alguns acontecimentos, um dos principais acontecimentos desde quando a internet começou a ser usada até os dias de hoje, né? Então, hoje eu vou tratar com vocês o assunto sobre a navegação segura. Estão ouvindo, pessoal? Sim, então vamos lá, vamos começar a aula que eu vou querer a participação de todos, tá? Então, assim, o que a professora quer passar nessa aula de hoje para vocês? Hoje, o principal objetivo é identificar os riscos presentes durante a nossa navegação na internet. Quais são os riscos que a gente está exposto quando estamos usando a internet, né? Reconhecer como devemos agir diante de alguns e-mails suspeitos, links falsos e alguns sites perigosos. Então, hoje a gente vai aprender a identificar e-mails que são suspeitos, links falsos que podem instalar alguns vírus no nosso computador, compreender o funcionamento de ameaças digitais como os vírus, adotar atitudes seguras ao utilizar redes públicas e acessar informações pessoais ou profissionais, pessoal. Então, assim, prestem atenção agora, vamos lá, pessoal, se concentrem. Todos os dias, milhões de pessoas no mundo são vítimas de golpes, vazamentos e dados de perfis falsos. Pessoal, prestem atenção, por favor. Por favor, pessoal. Então, assim, como eu estava falando, gente, nós vamos falar hoje sobre os riscos quando nós estamos navegando na internet. Riscos, às vezes, de vazar o nosso perfil, vazar nossas informações. Oi, Ariel. Ah, não é? Desculpa, quem que é? Quem que é? A Wesley, parecido com a Ariel. A Ariel que gosta de vir na câmera, mas tudo bem. Vamos começar, então. Pessoal, eu estou falando aqui para vocês, prestem atenção, sobre os riscos que a gente tem quando estamos ali navegando na internet. Às vezes, nós vamos acessar lá o nosso e-mail, recebemos alguns e-mails falsos, sites perigosos, links que a gente às vezes entra, clica e pode instalar algum vírus ali no nosso computador. Então, assim, é muito perigoso a gente cair em golpe, vazar informações nossas. E o que é mais curioso sobre tudo isso? A maioria dos casos acontece porque o próprio usuário clicou em algo sem perceber o risco. Muita conversa paralela e ninguém conversando com a professora sobre o assunto. Vamos lá, pessoal, vamos prestar atenção aqui, por favor. Então, assim, agora eu vou fazer uma pergunta para eles aí na sala, Andressa. Algum deles já recebeu algum link estranho no celular, algum e-mail suspeito, ou alguma mensagem pedindo informações pessoais de vocês? Isso mesmo, professora. Então, assim, é comum, golpistas, eles estão o tempo todo tentando invadir o nosso celular, acessar nossos dados, roubar as nossas informações, até mesmo invadir a nossa conta bancária lá no celular. Então, nós sempre temos que estar muito atentos aos links que a gente clica, e-mails que vêm com links estranhos, sites ali, às vezes inapropriados, que acontecem de ter vírus e trazer algum prejuízo para nós ali no meio digital. Então, essas situações elas parecem muito simples, pessoal, mas fazem parte do que chamamos de riscos digitais. Então, ali pequenos descuidos podem causar grandes problemas. Então, a gente clica sem querer ali, às vezes, num link e pode trazer um grande problema ali para nós. Vaza alguma informação nossa importante, algum documento, alguma imagem que não deveria ser vazada. É importante a gente saber identificar e reagir aos riscos de competência profissional. Então, ali, por que vocês técnicos em administrações têm que saber lidar com as informações do dia a dia, clientes e comunicação online? Pessoal,
Meu Deus. Pessoal, vocês estão muito agitados. Então, assim, voltando aqui, professora Andressa. Pessoal, nós estamos falando ali da importância do nosso comportamento digital. A importância de não sair clicando em qualquer link perigoso que entra ali no nosso e-mail. Tem que tomar cuidado com isso. Algum link falso, algum link com vírus, algum site ali perigoso que a gente entra e pode ali trazer algum vírus para o nosso computador, nosso celular, e perder alguns dados importantes. Então, dentro ali do ambiente online, ele é um campo minado e você precisa saber aonde pisa. Então, pensem que ali a internet, onde nós estamos entrando, acessando, colocando nossos dados. Alguém já fez aquela brincadeira do campo minado aí na sala? Pisou em falso, o que acontece? E na internet é a mesma coisa, pessoal. Às vezes você clicar ali num link indevido pode te causar um grande problema. Então, nós temos que aprender a ter esse cuidado com esses riscos que existem na internet. Então, ali, vamos falar um pouquinho agora do golpista do e-mail, que é a pescaria digital. Pessoal, vamos lá. Atenção aqui. Cadê o Wesley que estava aqui na frente? Vem, Wesley, aqui ler para a gente um pouquinho sobre o golpista do e-mail. Vamos agora aprender a identificar aquele golpista que entra ali no nosso e-mail, mandando um e-mail, uma mensagem falsa para nós. Agora o Wesley vai ler para nós ali o primeiro sobre o golpista do e-mail, a pescaria digital. Pode começar, Wesley. A sala toda precisa ouvir a gente. Vamos lá. O criminoso envia um e-mail ou mensagem no WhatsApp que parece ser do seu banco, da Netflix ou até mesmo do seu chefe. Entendeu? Aí esse tamanho ele usa a engenharia social para ser convencer a ficar em um trabalho. Então, assim, o Wesley, pessoal, ele está falando, leu ali um pouquinho para nós sobre os golpistas do e-mail. São criminosos que enviam mensagens no nosso e-mail, no nosso WhatsApp, podem ser mensagens por SMS. Eles se fazem passar o quê? Pelo seu banco, às vezes por um responsável da Netflix, seu chefe, ou até mesmo aí tem aquele golpe de pessoas que falam que é mãe, às vezes clonam o nosso WhatsApp, mandam mensagem para os nossos contatos pedindo dinheiro. Então, tudo isso ali faz parte da pescaria digital, conhecida ali no meio dos golpistas. O que eles fazem? Eles usam ali essa engenharia social para nos convencer a clicar em algum link ou baixar algum anexo. O que pode ter nesse link, nesse anexo? Algum vírus que pode entrar ali no celular e roubar as nossas informações. Então, agora, como que vocês devem se comportar nessa situação? Vocês têm que agir como um herói ali, né? Sempre verificar quem que é o remetente, quem que está mandando essa mensagem. Se a mensagem for urgente demais e pedir alguns dados, ou para clicar em cima de algum link, a gente sempre tem que ficar desconfiado, né? Feche o e-mail, confira as informações por outro canal. É muito comum, pessoal, eu mesma recebo todos os dias e-mails de vários bancos que eu nem tenho conta, falando para que eu ganhei pontos, que a minha conta que eu ganhei pontos no cartão de crédito, que eu tô com problema na minha conta. Então, são vários golpistas ali pedindo o quê? Para eu entrar em algum link que provavelmente vai invadir ali o meu computador, o meu celular. E isso é bem possível que também, se não aconteceu com vocês ainda, vá acontecer. Porque esses golpistas, eles estão ali o tempo todo enviando esses e-mails, lotando a nossa caixa de e-mail com esses e-mails, com esses links falsos, né? Tentando roubar alguma informação, algum dado nosso. Então, fiquem muito atentos quando vocês receberem no seu e-mail ali
algum e-mail que seja que vocês não que pareçam que não passe confiança para nós, principalmente esses e-mails solicitando dados, solicitando para clicar em link, passar informações nossas pessoais. Aqui um exemplo de um exemplo real de um golpe, e-mail falso de um banco. Vamos verificar ali um exemplo na prática. Olhem bem, pessoal. Todo mundo aí já ouviu falar do Banco Bradesco? Então, assim, eles usam uma empresa com nome confiável no mercado, se fazem passar por esse banco que tem um nome forte ali dentro do mercado. Às vezes nós vamos achar que realmente é o Banco Bradesco que está nos enviando o e-mail. Mas prestem atenção, olha ali, à primeira vista parece um e-mail do Banco Bradesco. Ok. Mas aí a gente vai analisar ali vamos analisar o e-mail, né, em si. Exemplo real, né, do e-mail falso do banco. Esse e-mail ele parece que vem do Banco Bradesco, mas há vários sinais de alerta logo de cara. Então, ali começa ali, ó, ele já vai direto para a lixeira, para o spam, né, que é normalmente quando o próprio e-mail desconfia, ele já manda ali para a caixa de spam, lixo. Então, aqui, ó, para começar, ele já apareceu direto ali no nosso lixo eletrônico, o que indica que o provedor já encontrou algo suspeito. Então, quando o e-mail vai direto para o lixo, o próprio provedor nosso já fica desconfiado. Ao olhar com atenção, o endereço real mostra o golpe mesmo antes de abrir o e-mail. Basta colocar o mouse sobre a empresa que enviou. Vejam aqui, pessoal, esse e-mail não tem nada a ver com o Banco Bradesco. Então, quando vocês recebem algum e-mail que ali coloca o nome de uma empresa importante, antes de sair clicando em links, abrindo esses e-mails, deem uma conferida, não saiam clicando em tudo. O exemplo do golpe real. O nome exibido é o Banco Bradesco, mas depois do arroba aparece outro domínio, esse AmiExpress aqui, nada a ver com o banco que eles estão citando ali no título principal do e-mail, né? Então, eles colocam, ali vocês percebem que logo após o arroba, o outro domínio já não tem nenhuma relação específica com o banco. O endereço correto do Bradesco seria, por exemplo, @bradesco.com.br. Foi enviado em pleno sábado, quando os bancos não enviam mensagens, boletos ou atualizações de conta. O banco nem sequer abre aos sábados. Então, são vários indícios nesse e-mail que nos faz perceber como que é um golpe, né? Que é um e-mail que está tentando nos dar algum golpe. Então, o vírus, né, é o termo guarda-chuva para software malicioso. Alguém já clicou em algum vírus alguma vez aí na sala? Já teve algum problema com o vírus? Já instalou um vírus no celular, no computador? O que aconteceu, Maria? Você clicou num link sem querer e teve um problema sério. Foi isso? Então, talvez não chegou a instalar o vírus, mas ali já deu uma ameaça. Mas alguém já teve algum problema com o vírus alguma vez? Sem querer, clicou em algum link, alguma coisa ali que clicou em algum vírus alguma vez? Quem, prof? A Eloá, mais alguém? Então, ok. Então, assim, aqui nessa pequena conversa na nossa sala de aula, a gente já viu que mesmo sem querer, alguns de vocês já acabaram clicando em algum vírus, algum link perigoso ali que pudesse dar algum problema para vocês, para o celular de vocês, para o computador, enfim. Então, é por isso que é importante a gente saber analisar no que a gente está, que link que a gente está clicando, que site que a gente está entrando. Nós temos que ter esse cuidado para não cair nesses golpes, pessoal. Então, o vírus, ele é o tipo mais conhecido de malware, né? Ele se espalha rapidamente, anexando-se a arquivos ou programas. E olha só, pessoal, ele pode danificar documentos, apagar dados ou deixar o computador lento. Então, assim, às vezes cliquei num link errado sem querer, ele invade o meu computador, pode danificar documentos importantes que eu ou vocês tenham aí no computador, no celular de vocês. Apagar dados, às vezes dados importantes. Imagina isso acontecer lá dentro da empresa.
Você é o profissional lá dentro da empresa e clica num link sem querer e esse vírus invade todo o sistema da empresa. Olha o problema que vocês vão estar trazendo para a empresa. Isso vocês não devem fazer. Por isso que nós temos essa aula para aprender sobre esses cuidados com os vírus. Olha, muitas vezes eles chegam disfarçados em links, anexos de e-mails ou em downloads suspeitos. Então, prestem muita atenção com os downloads, com os links, com os acessos, com os anexos que vocês recebem no e-mail, pessoal. Todo mundo acho que já entendeu, todo mundo já tinha ouvido falar, já até teve convivência com o vírus. Então, o que a gente está tentando passar para vocês? A importância de vocês tomarem cuidado para não acontecer isso ali na empresa, até mesmo ali no computador pessoal de vocês, porque isso pode gerar um grande problema. Já pensou lá na empresa, vocês deixarem o vírus entrar lá no sistema por um descuido? Então, temos que nos atentar a isso. Agora, o spyware, que é o quê? Funciona como um espião, pessoal. Que ele monitora o que você digita e acessa, podendo capturar senhas, login e outras informações. Já pensou em entrar um espião no celular de vocês? O Cauã tá aí? Cauã veio. Cauã, a Isabela, a Sara. Levantem a mão. Então, assim, agora o que a gente está falando? Nós estamos falando ali de um outro tipo de vírus também que tem ali dentro da internet, que é o quê? Que é o espião, que monitora o que a gente digita, acessa, ele pode capturar nossas senhas, acessar com nossos logins e outras informações confidenciais. Já pensou se instala um espião ali no celular de vocês, ele entra no banco e pega todo o dinheiro que vocês têm lá? Um exemplo? Ninguém vai querer passar por esse tipo de situação, não é verdade? Pode perguntar, Ariel. Vem para trás para a prof enxergar, vai mais para trás. Isso. Bom dia, Ariel. Tirar o quê? Tirar da onde? De que lugar? Isso, só fazer. Imagina que os alunos lá, tal, jogando, aí chega lá o ADM e bloqueia o computador. Tem como, sei lá, tipo, bloqueia. Tirar a Lilian. Tem que tirar a Lilian. Você está falando sobre jogos online, né, Ariel? Não, é só exemplo só. Você fala na rede da escola? Não, só exemplo da rede da escola. Fala de novo a tua pergunta. Faça mais clara essa pergunta para a gente conseguir entender o que você quer dizer. Você está jogando, vamos supor, você acessou link de jogos na rede da escola. Por exemplo. E aí vai lá alguém e bloqueia o jogo. E aí você quer entrar para tirar essa pessoa, por exemplo. Por exemplo, você quer dar um golpe ali na rede da escola, né? Por exemplo. Não, na verdade, assim, essa questão sobre jogos online, mas você quer o quê? Banir a pessoa do jogo ou da rede? Não, é o código do ADM. Ele quer ser o ADM para liberar os jogos. Mas isso aí na escola? Olha, pelo que eu não entendo muito de jogos, Ariel, mas pelo que eu vejo, quem consegue banir de algum jogo é quem é o responsável lá daquela rede dentro do jogo, não é isso? Então, eu acho que deve ser lá dentro do jogo. A professora, infelizmente, eu não tenho esse conhecimento sobre jogos online. Mas pelo que eu vejo meu filho falando ali de banir, é quem é o administrador lá dentro do jogo. Mas não tem como. Eles querem que você tenha a administração da rede da escola para liberar os jogos. Não, provavelmente a rede da internet não deve estar. A internet da escola não libera jogos, ele quer liberar os jogos na escola. É isso? Não. Gente, pessoal, a internet da escola, ela tá liberada para vocês acessarem o material de aula, material de estudo. Para jogos, não, tá?
Então, vamos continuar ali. Outra coisa que é perigosa ali no meio da internet são os sites falsos e o Wi-Fi público. Eu tenho certeza que todo mundo já usou Wi-Fi público em algum lugar. Já usaram, pessoal? É normal, né? Às vezes está ali sem internet, precisa conversar com alguém, então é muito comum a gente acessar o Wi-Fi público, mas nós temos que ter uma certa responsabilidade com isso. Primeiro vamos falar ali dos sites falsos, né? Você digita www.google.com ali e vai parar em outra página que não tem nada a ver com o Google. É a cópia perfeita do site que você confia, feita só para roubar credenciais. Então, os sites também são perigosos, pessoal. Vocês têm que olhar ali na barra, onde vocês estão entrando, qual o site, para não entrar em algum site ali cheio de vírus também. Porque tem alguns sites que também tem vírus, que invadem o computador, deixam lento, roubam as informações. E aqui o Wi-Fi público, né? O perigo ali do café. Aquela rede de graça do aeroporto, da cafeteria, é um convite aberto para os hackers. Eles podem interceptar seus dados, como senhas e informações de transação. Então, pessoal, temos que ficar um pouco atentos com essa questão de Wi-Fi público, porque ali os hackers também conseguem entrar. Igual o Ariel estava falando ali sobre a questão de jogos e não sei, os jogos online. Pessoal, então assim, voltando ali sobre o assunto do Wi-Fi público. É um pouco arriscado a gente entrar ali, entrar em aplicativo de banco, aplicativo que envolve nossas senhas, porque hackers eles também têm facilidade para entrar nessa mesma rede que a nossa e roubar os nossos dados. Então, assim, sempre verifique o cadeado, o HTTPS e o endereço completo do site. Em Wi-Fi público, pessoal, nunca façam Olha, prestem atenção nessa dica que é muito importante. Vão usar lá a internet pública de algum lugar específico, a rede é aberta, é pública. Nunca façam transações bancárias ou acessem e-mails corporativos sem usar uma VPN. A VPN, ela significa rede virtual privada, né, em português. Então, assim, cuidem muito onde vocês vão acessar dados da empresa. Não acessem onde tem essas redes de Wi-Fi público, para não ter risco de algum vírus, algum hacker invadir a rede de vocês. Então, pegaram essa dica, pessoal? Pegaram a dica para não cair em golpe, não entrar em aplicativo de banco, não entrar em e-mails da empresa em redes abertas ali de Wi-Fi. Tá bom? Não vão fingir que lembraram e depois lá no futuro acontecer isso, vocês vão se lembrar que um dia eu e a professora Andressa estávamos reforçando sobre essa dica importante para vocês. Então, assim, agora a gente falou um pouco sobre a navegação segura. E agora agora nós vamos falar um pouco sobre privacidade na internet. Só um pouquinho. Pode pôr, Rodrigo, fazendo favor, meu slide. Obrigada. Pessoal, então a gente estava conversando um pouquinho ali sobre a navegação segura, sobre a importância de não clicar ali em e-mails, em links, entrar em sites duvidosos. E agora vamos falar um pouco sobre a navegação segura, a privacidade dentro da internet. Falar sobre a privacidade agora, né? Aprender a importância na vida pessoal e profissional, conhecer que os dados são coletados e utilizados por sites e redes sociais e aplicar configurações de privacidade para proteger as suas informações nas plataformas digitais. Então, vamos começar. Muita conversa, preste atenção agora no que a professora Patrícia vai falar, é sobre privacidade, vocês são adolescentes, vocês têm que prestar atenção bastante nisso aqui, porque os riscos para vocês são maiores ainda. Exatamente. Então, vamos lá. Então, vamos começar. A gente estava falando lá sobre os links suspeitos, os e-mails, os sites que são falsos.
Agora a gente está falando um pouquinho sobre a privacidade, né, pessoal? Cada clique, curtida ou pesquisa que a gente faz ali na internet, ela gera um registro. E essas informações formam o que chamamos ali do rastro digital. Empresas, redes sociais e sites, eles usam, pessoal, esses dados para mostrar anúncios personalizados, descobrir o que você gosta e até prever o que você quer comprar. Por isso, cuidado com a privacidade online. É essencial para manter a segurança e a sua liberdade digital. Agora, voltando lá. Vocês já pesquisaram alguma coisa na internet? Procurou alguma coisa? E do nada começou a aparecer um monte de anúncio para vocês? É normal, né? Às vezes a gente pesquisa uma coisa básica lá, quando vê, todo site que a gente entra no nosso Instagram, no nosso Facebook, no TikTok, qualquer lugar que vocês entram, no site de pesquisa, aquele produto que você pesquisou vai estar lá fazendo uma propaganda para vocês. Mas por que isso acontece, gente? Isso não é uma coincidência, é a internet que está aprendendo os nossos hábitos. Então, tudo que a gente digita ali, como eu falei lá no slide anterior, fica o nosso rastro. Então, você pesquisou, por exemplo, um modelo de tênis, uma cor de tênis, você deixou um rastro lá. A internet vai vir em cima de você querendo te vender tênis de qualquer jeito agora. Vai aparecer anúncio de tênis daqui até não sei quanto tempo, todos os tipos, tamanhos, cores de tênis que você possa imaginar. Então, cada pesquisa, pessoal, até a curtida. Vocês podem observar, vamos dar um exemplo lá no Instagram. Você curte uma página lá, de repente, começam a aparecer várias outras páginas com aquele mesmo conteúdo do que você curtiu naquela página anterior. Então, tudo que a gente pesquisa, curtidas que vocês fazem, tudo isso deixa rastro digital. E esses rastros, eles revelam muito sobre quem que você é, né? Sobre quem é você. O que você gosta, o que você pretende comprar, o que você faz ali na internet. Então, tudo que você pesquisa, você clica, você dá curtida, deixa o seu rastro. Por isso que é bom entender como que nós temos que cuidar da nossa privacidade para ter uma navegação de forma segura dentro da internet. Mas o que é essa privacidade digital? É o direito de controlar o que os outros sabem sobre você e decidir como as suas informações são usadas. Incluir nossos dados pessoais, as nossas fotos, localização, histórico de navegação e até outras conversas. Quando a gente entra no site, não aparece uma mensagem lá para aceitar os dados de privacidade do site, que a gente libera a localização. Vamos baixar um aplicativo, libera ter acesso à nossa localização. Então, tudo isso são esses sites, esses aplicativos querendo ter acesso aos nossos dados. Então, vocês têm que cuidar onde que vocês estão deixando a localização de vocês visível, onde que vocês estão deixando acesso aos dados de vocês. E agora vamos falar uma informação bem importante aqui. O que são os nossos dados, pessoal? Professora Andressa, vamos lá, vamos fazer uma pergunta para eles, agora para eles entenderem o que são os nossos dados. Os nossos dados comuns. O que são dados comuns? Vocês sabem que são dados comuns, pessoal? Ó, nosso nome, nosso CPF, nosso e-mail, nosso telefone. Fala dados comuns, mas são dados muito importantes, porque ali um golpista com esses dados, nosso nome, nosso CPF, nosso telefone, nosso e-mail, ele pode fazer várias coisas ali, de repente abrir conta no nosso nome, fazer várias coisas, tentar dar golpes no nosso nome. Então, nós temos que ter esse cuidado com os nossos dados. E também tem os dados sensíveis, que ali são dados sobre saúde, impressão digital, sobre orientação sexual e até política. Uma coisa muito importante que você falou ali sobre a questão, a gente estava falando ali sobre os golpistas que aplicam golpes na gente no geral. Agora, vamos parar para pensar. Vocês já viram aquele golpe da ligação de vídeo do WhatsApp?
Prestem atenção, pessoal, que o golpista liga lá para você e você atende na ligação de vídeo. Eles pegam a tua face, gravam ali a tua face. Aí já pensou se eles juntam isso com o teu nome, teu CPF, teu e-mail, teu telefone? Eles vão abrir uma conta e vão pegar o empréstimo no seu nome. É simples assim. Porque hoje em dia a gente consegue abrir conta online ali fazendo a identificação facial. Então, muito cuidado com as ligações de vídeo. Outra coisa muito importante, ali sobre a questão de deixar os rastros digitais. A gente deu um exemplo bem simples sobre o tênis. Mas, pessoal, às vezes vocês vão fazer uma pesquisa ali de algo meio estranho, vamos dizer, alguma coisa suspeita. Cuidado, isso daí vai acabar trazendo depois informações sobre isso que vocês estão pesquisando. Então, muito cuidado com o rastro digital que vocês deixam ali dentro da internet. Porque nós somos... É como se nós fôssemos o produto. Vocês já ouviram dizer que todo aplicativo que é de graça é porque você é o produto? A gente baixa o aplicativo, ele não é... Sabe por que ele é de graça? Ele não é de graça para nós. Porque no fundo lá ele está pegando os nossos dados, as nossas informações, para depois usar em um determinado momento. Então nós temos que cuidar o que nós estamos acessando na internet. E lá na empresa principalmente, pessoal. Vocês têm que aprender que vocês vão precisar ter um cuidado muito importante quando vocês forem acessar o computador lá na empresa. Ali o Ariel deu o exemplo, eu quero acessar, desbloquear os jogos na escola. Imagina lá na empresa. Nas empresas também tem muita coisa que é bloqueada, então lá vocês vão ter que ter uma postura ética profissional digital. Vocês não vão poder querer sair desbloqueando os sites das empresas, pessoal. Provavelmente muita coisa é bloqueada dentro da empresa, sites que vocês gostam de usar, muitas vezes até redes sociais. E eu já vi muitos casos de adolescentes que começam a trabalhar menor aprendiz na empresa, a primeira coisa que faz é desbloquear esses sites. Então a gente tem que ter muita responsabilidade digital com isso. Saber que lá dentro do ambiente corporativo você tem que respeitar as normas que existem lá dentro do digital também. Então, assim, como que agora vamos aprender como que esses sites eles coletam os nossos dados. Ali nos cookies, que são os rastreadores que monitoram o que você faz online. Os aplicativos, eles nos... eu tinha acabado de falar sobre isso. Eles pedem permissão que muitas vezes não são necessárias, como acesso à câmera ou contato. Não acontece mesmo isso? A gente baixa o aplicativo, ele pede acesso à câmera, pede acesso aos nossos contatos, e muitas vezes a gente autoriza. Então, temos que ter cuidado com esse aplicativo que estamos baixando, ver o que estamos liberando para ele ter acesso dentro do nosso celular, dentro do nosso computador. Porque assim, você liberou os seus dados para esse aplicativo. E vai que algum hacker depois invade esse aplicativo. Então, esse hacker vai ter acesso aos seus dados. Então, por isso que é importante nós termos esse cuidado. As redes sociais, elas usam ali o quê? As nossas curtidas, os nossos comentários para criar o nosso perfil digital. Já tinha citado. Vamos lá. Alguém aí pode dar um exemplo de alguma coisa alguma curtida, algum comentário que fez na rede social em alguma página específica e depois começou a aparecer várias páginas com o mesmo conteúdo daquela curtida? Já aconteceu com vocês alguma vez? Acontece o tempo todo, não é verdade? Por que isso acontece? Porque as redes sociais, elas usam nossos comentários, as nossas curtidas, para criar o nosso perfil digital. Então, aqui, vamos falar agora ali a caça dos cookies, né? Pensem nos cookies como se eles fossem migalhas de biscoito, que você deixa por onde navega. Eles ficam no seu PC e dizem aos sites, eles dizem aos sites o que você gosta e do que você gosta, quem você é e o que você gosta. Então, tudo que a gente entra ali, qualquer site, a gente vai deixando migalhinhas daquele biscoito. Oi. Tá. Então, assim, tudo que a gente faz ali no online, no digital, na internet, deixa um rastro. O que a gente pesquisou, o que a gente gosta, para eles identificarem quem que nós somos, qual que é o nosso perfil, do que a gente gosta.
Ali, agora o efeito do tênis. Você pesquisa um tênis ali no Google e de repente vê o anúncio dele em todas as suas redes sociais. Isso, pessoal, não é uma mágica, é o rastreamento de terceiros em ação. Ali no nosso endereço na web, que é o IP é o seu RG na internet. Ele ajuda a rastrear sua localização e seus hábitos de navegação. Vocês já viram quantas vezes a gente vê, às vezes, na TV, casos policiais, que a polícia chegou ali em casos de pessoas pedófilas através do rastreamento de IP? Porque tudo que ela pesquisa, tudo que ela olha, fica ali rastreado. Então, cuidado, às vezes vocês com curiosidade vão querer pesquisar coisa que não tem nada a ver e depois vão ter um problema sério com isso. Isso é uma informação importante. Muitas vezes a gente vê que a polícia ela chega em bandidos, em criminosos, em pedófilos ali, que ficam acessando esses sites indevidos, e depois chega lá e descobre várias coisas no computador. Então, às vezes a gente quer entrar numa coisa só por curiosidade, só para saber, e pode trazer ali, vir acarretar um problema no futuro por uma curiosidade boba. Então, cuidado, tudo que vocês entram na internet fica rastro. É o computador, é o celular de vocês que está ali deixando esse rastro, essa migalha do que vocês estão pesquisando. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Vocês entenderam, pessoal, a importância de saber o que vocês pesquisam, os sites que vocês entram, as informações que vocês colocam na internet? Entenderam, pessoal? Sim? Muito bem. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados. Ô, Jade, você quer ler para a gente um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados? Pode ser você? Pessoal, isso, vamos lá, pessoal, vamos ouvir a Júlia vai falar um pouquinho sobre a Lei Geral da Proteção dos Dados. Oi, Júlia. É verdade, Júlia. Então pessoal, vamos prestar atenção que isso também é uma informação bem importante, tá? Tá, muito bem. Obrigada, Júlia. Então, assim, pessoal, essa Lei Geral de Proteção dos Dados, olhem, pessoal, prestem atenção que isso é uma informação importante para vocês que vão ser ali futuros técnicos e vão estar trabalhando dentro das empresas. Ela surgiu para tirar ali um pouco o poder das empresas, né? O controle das empresas sobre os dados que elas solicitam para nós. Então, a sua empresa, você ali futuramente vai trabalhar numa empresa, vai ter uma empresa no futuro, ela não pode sair coletando dados dos clientes só porque ela quer. Ah, o cliente foi lá na tua loja e você quer ficar... Ah, eu quero coletar os dados dele. Não é simples assim. E mesmo quando vocês forem coletar, vocês têm que saber que vocês vão ter uma responsabilidade sobre aqueles dados dos clientes. Se algum dia acontecer alguma coisa dentro da empresa que vazar os dados dos clientes de vocês, vocês podem vir a responder por isso. Então, prestem bastante atenção aqui. Você só pode coletar os dados se conseguir responder sim a uma dessas perguntas. O cliente me deu ok? Claro. Primeira coisa, o cliente aceitou te passar os dados? O dado é essencial para vender algum produto ou serviço ou para cumprir alguma lei? Você precisa realmente daquele dado que você está solicitando? Então, você precisa ter um motivo de estar solicitando aquele dado para o cliente. Os meninos lá do fundo, eles entenderam ali a importância da LGPD, que lá na empresa eles não vão poder sair coletando dados à torta e direito dos clientes, que quando eles coletarem, eles vão ter que ter uma responsabilidade sobre esses dados. Pessoal, alguém aí no futuro quer ter uma empresa? Alguém aí no futuro quer ter uma empresa, sim ou não? Professora Andressa, pergunta para ele se alguém quer ter uma empresa no futuro. Então, quem que falou eu?
Tá, muito bem. Então vocês já têm que ter essa ciência. Vocês vão ter querem ter uma empresa no futuro. Provavelmente vocês vão ter que fazer cadastro dos clientes. Vão ter essa opção. Então vocês têm que ter ciência que vocês vão ser responsáveis ali no futuro por esses dados dos clientes de vocês. Olhem aqui. Pessoal, vamos prestar atenção. Vamos falar um pouquinho ali sobre o preço do vazamento, o pesadelo da empresa, que eu estava falando anteriormente. O que acontece se a lista de e-mail do endereço e CPF dos clientes vaza? Quem que pode responder para nós? Você é dono da empresa, você é responsável e ó, o que acontece se a lista de e-mails, endereços e CPFs do cliente acabar vazando? O que pode acontecer? Pessoal, só vai falar quem quer responder a pergunta, por favor, agora. Se vários quiserem responder, um de cada vez responde. Pode falar, Matheus. Matheus, você não quer vir aqui na frente conversar? Matheus, chama ele para vir aqui perto, Andressa. Ele falou assim, ó, os clientes podem processar a empresa. Muito bem. Alguém mais quer dar algum outro exemplo do que pode acontecer, pessoal? Andressa, pede para o aluno vir aqui. Quem que é, Andressa? Grande prejuízo. Quem que respondeu isso? Bernardo. Mais alguém além do Bernardo quer colaborar, pessoal? Quer falar alguma coisa? Então lá, ninguém mais vai querer falar nada, então vamos ver ali o que pode acontecer, pessoal. Olha só a punição. Multas da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, podem chegar a 50 milhões por infração. Pessoal, vocês ouviram o que eu falei aqui? Olha só o que pode acontecer. A punição que pode chegar para a empresa. As multas, elas podem chegar até 50 milhões por infração. É o fim da linha para muitas empresas. Pessoal, olhem aqui, a professora vai continuar. Então, você é o futuro administrador, futuro técnico em administração ali da empresa. Vocês precisam aprender a gerenciar esse risco, implementar políticas de segurança e, principalmente, treinar a equipe para não cometer esses erros. Porque olha o tamanho do prejuízo que pode gerar se vazar os dados dos clientes. Multas de até 50 milhões de reais. Tem uma atividade aqui. Andressa? Professora Andressa? Não está ouvindo. Pessoal, tem uma atividade aqui que eu quero que vocês façam. Que depois vocês podem praticar nas redes sociais de vocês. Ô, professora Andressa? Eles estão conseguindo entender aqui? Então, assim, tem uma atividade que depois eles podem praticar e fazer ali nas redes sociais deles, que é o quê? Fechar o perfil deles, né? Depois que a aula acabar, vocês podem revisar as configurações de privacidade das redes sociais de vocês. Alguém sabe mexer na privacidade da rede social de vocês, pessoal? Então, muito bem.
O que é a atividade para vocês? Depois, em casa, vocês podem acessar as redes sociais e entrar lá nas configurações de privacidade para verificar como que está o acesso de vocês ali, né? Vocês podem restringir o acesso do filtro, podem deixar as publicações abertas ou fechadas, vocês podem deixar o perfil público ou fechado, as marcações, algumas informações pessoais, tudo que vocês podem verificar lá na privacidade das configurações de vocês lá nas redes sociais. Depois disso, vocês podem fazer em casa, com calma, dar uma olhada como que tá, se está tudo liberado os dados de vocês, vocês querem ter a rede social de vocês aberta, fechada. Então, tudo isso vocês depois podem analisar em casa com calma, ali dentro das redes sociais. E agora, por último, a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento responsável online, pessoal. Como que eu tenho que me comportar? Vocês vão ser futuros técnicos de administração. Como que é a forma responsável? Como que é o comportamento responsável que vocês precisam ter lá dentro da empresa? Então, assim, o que é o comportamento responsável? Nós vamos aprender como que é esse comportamento responsável online, qual que é a importância dele dentro do ambiente profissional. Nós devemos saber como que nós vamos aprender agora o que é esse comportamento responsável lá dentro da empresa, identificar as atitudes seguras e éticas nas redes sociais e ambientes virtuais. Aprender a reconhecer as situações de risco ligadas à exposição e à falta de empatia digital. Então, vamos aprender ali algumas situações de risco que podem gerar exposição da empresa e aplicar boas práticas de convivência online, fortalecendo a nossa imagem profissional e pessoal. Muito bem, eu posso retomar então, professora? Então, antes de começar, pessoal, escutem o que a professora Andressa falou, vamos prestar atenção na aula, é um assunto interessante, mas aí assim, tem um aluno que quer aprender, presta atenção, acaba não conseguindo entender porque quem está conversando tira atenção. Aí eu quero, às vezes, trazer algum exemplo, acaba até me confundindo, porque vocês falam, eu acabo perdendo ali a linha, né? Acabo me desconcentrando. A professora Andressa, muitas vezes, ela tem exemplos bons para colocar para a gente, aí como ela sempre tem que chamar a atenção de vocês, nunca consegue trazer mais nada para contribuir para a aula. Então, vocês têm que ter essa responsabilidade, pessoal. Vamos dedicar esse tempo para a nossa aula. É um assunto importante, é um assunto relevante para vocês que vão ser ali futuros profissionais de administração. Eu já sei mexer na internet. Ok, todo mundo sabe, mas nós temos que saber quais são os riscos que ocorrem lá dentro. Não é simplesmente eu entrar e sair acessando qualquer coisa. É importante vocês saberem essa responsabilidade que vocês têm, principalmente lá dentro da empresa. Vocês acham que é assim, clicou lá no e-mail com um link, com um vírus, e vocês vão dar um problema no computador da empresa, invade um vírus no sistema da empresa. Vocês acham que vocês não vão responder por isso? Então, isso pode trazer consequências sérias para vocês. Igual a gente estava dando exemplo ali. Atender uma videochamada de um golpista, pega ali a sua cara, filma a sua identificação facial, junta com os seus dados, pode abrir uma conta, pegar empréstimo no seu nome, até você provar que não foi você. E como que você vai provar que não é você se a pessoa tem até a sua cara lá filmada? Então, assim, é muito complicado. Então, tudo isso que a gente está falando é muito importante para vocês. É tão importante, gente, que esse tema da nossa aula de hoje sobre a navegação segura tem um dia dedicado só para ele. Toda segunda terça-feira de fevereiro é celebrado o Dia Internacional da Internet Segura. É uma iniciativa global, ou seja, uma iniciativa mundial para promover o uso consciente e responsável da web, ou da internet. Esse dia reforça uma mensagem crucial. A luta contra os golpes, vazamentos de dados, cyberbullying, é uma responsabilidade de todos. Então, todos nós temos que lutar contra esses golpes, esses vazamentos de dados que acontecem ali todos os dias na internet. Todo dia a gente vê praticamente no jornal pessoas que caíram em golpes na internet. Porque é uma coisa que está acontecendo todo dia. Não é brincadeira, é algo real, pessoal. E vocês que vão ser profissionais, que vão estar lá na empresa, vocês têm que saber
se prevenir disso, saber tomar decisões certas, não sair clicando em qualquer link, serem responsáveis digitalmente dentro da empresa. O recado que eu quero passar para vocês, eu quero que vocês tenham essa consciência do quão importante é saber, também digitalmente, lá dentro da empresa, se comportar. Saber os riscos que isso pode trazer para vocês, para a empresa, e para os clientes da empresa, para todos. A internet é algo muito bom, mas existem muitos riscos dentro dela e nós devemos saber estar preparados para encarar isso. Então, ali continuando. Nós já vimos ali sobre os vilões e blindamos alguns dados, né? Vocês vão entrar lá nas redes sociais, vão verificar a privacidade de vocês como que tá. Não vão deixar tudo aberto lá para os espiões, para os hackers entrar lá na internet, nas redes sociais de vocês e roubar os seus dados. Então, assim, galera, a verdade ela é bem crua e é essa. O hacker, ele não tenta derrubar o servidor, o hacker, ele não tenta derrubar o servidor super protegido. Ele tenta enganar o funcionário que está estressado ou com pressa. Por que eu estou falando isso? Lá na empresa, no dia a dia, vocês vão ver. A gente sempre vai estar com muita pressa de resolver as coisas, de colocar as nossas tarefas em dia, deixar as nossas atividades. Nós vamos ter trabalho, vamos ter prazos para entregar esses trabalhos dentro da empresa. Então, é normal que vocês estejam com pressa. Então, as máquinas, os computadores, eles são programados com segurança. Mas nós humanos, nós somos programados para a confiança e a conveniência. É por isso que nós somos o ponto mais fraco. Opa. Então, assim, o que é a estratégia dos vilões? É a tática... Peraí. Desculpa, pessoal. Então, o que é a tática que eles usam? Uma tática chamada engenharia social, que é a arte de manipular as pessoas para quebrar as regras de segurança ou entregar algumas informações, sem usar a tecnologia. Eles usam alguns truques psicológicos como medo. A sua conta vai ser cancelada, clique aqui, curiosidade, veja a foto íntima de fulano. Então, autoridade, o CO precisa que você transfira dinheiro agora. Pessoal, então quais são algumas das estratégias que esses golpistas usam para fazer a gente cair no golpe deles? Primeiro de tudo, eles usam o medo. Muitas vezes aparece essa mensagem aqui, principalmente ali no banco, alguma coisa. Sua conta vai ser cancelada se você não clicar nesse link. Então, cuidado, nenhuma empresa séria vai te fazer vai te colocar numa situação dessa. Então, eles usam as pressões psicológicas. Se você não clicar no link, sua conta pode ser cancelada. Outra coisa, eles instigam a sua curiosidade. Vejam a foto íntima do fulano. Às vezes, eles colocam o nome de um ator, de uma atriz famosa, uma pessoa conhecida. Entrem aqui e vejam a tal foto íntima dessa pessoa. Aí você vai lá de curioso, vai querer ver a foto quando vê um vírus que se instalou ali no computador e danificou o programa, danificou todo o sistema ali da empresa. Outra coisa que eles usam também, autoridade. Dizem que o CO precisa que você transfira o dinheiro agora. Mandam um e-mail se passando por algum outro colega de trabalho de vocês, solicitando que seja feita uma transferência de dinheiro. Então, tem que tomar cuidado, tem que ter atenção para não cair nesse tipo de golpe. Só um pouquinho. Tem como passar vídeo, Rodrigo? Rodrigo? Tá rodando? Tá. Então, assim, agora eu quero mostrar para você. Andressa, peça para eles prestar atenção, que eu quero agora rodar um vídeo para eles sobre essa questão que a gente está falando da engenharia social, técnicas que a gente conhece aqui. Só um pouquinho que eu vou rodar para vocês o vídeo para explicar. Mas o que é a engenharia social, né? Então, a engenharia social é uma técnica de manipulação psicológica, que ela explora o erro humano em vez do erro técnico. Então, ali eu estava mostrando para vocês o que esses golpistas eles exploram de erro humano nosso. Muitas vezes eles ali
como que eles fazem a gente errar, né? Eles usam esses truques psicológicos que a gente estava falando, medo, curiosidade, autoridade, para tentar nos fazer cometer o erro humano, né? De clicar nesse link, clicar nesse site falso, abrir um anexo indevido e instalar ali na nossa máquina esse vírus. Então, ali, vamos voltar aqui para a aula, pessoal. Como futuro técnico em administração, a sua disciplina em não cair nessas armadilhas é o que vai proteger o caixa, a reputação e o futuro da sua empresa. Vocês estão conseguindo ouvir? Então, aqui tá falando para nós o quanto que é importante a disciplina, o conhecimento, a importância de você saber se proteger para não cair em golpes e trazer problemas. Pode ser financeiros, porque essa empresa, dependendo se acontece de instalar algum vírus, algum espião ali no computador que vai roubar os dados dos clientes, ali a lei de proteção dos dados, você pode ser multado. Então, o que vai acontecer? Vai ser um prejuízo no caixa da sua empresa. A reputação e também o futuro. Nós temos que ter consciência, temos que ter responsabilidade ali no meio digital, tanto com a empresa quanto com os clientes dela. Comportamento pessoal. Comportamento responsável online. Para a gente terminar, concluir essa parte tão importante ali sobre a questão dos riscos digitais, a segurança, a privacidade e o nosso comportamento responsável digital dentro da empresa. Então, é o conjunto de atitudes que mostram respeito, empatia e responsabilidade social ao usar a internet. Então, nós temos que demonstrar respeito, empatia, ter responsabilidade digital dentro da internet. Isso é muito importante para vocês que vão ser futuros profissionais. Significa o quê? Pensar antes de curtir, antes de compartilhar, antes de publicar alguma coisa e compreender que tudo que nós fazemos de forma online também reflete a nossa imagem fora da tela. Então, coisas que nós comentamos, que nós curtimos, que nós compartilhamos, pode refletir a nossa imagem profissional também. Às vezes vocês ficam curtindo coisas aleatórias que não faz muito sentido, coisas que não são profissionais. Isso vai refletir no futuro lá para vocês enquanto profissionais. A netiqueta, né, profissional é o quê? O que ela inclui? Comunicação. Pessoal, olhem aqui. Como que a gente também tem que se comportar? É como se fosse uma etiqueta dentro da internet. Como que nós temos que nos comportar? Primeira coisa... o que inclui dentro dessa etiqueta no ambiente digital? A comunicação. Aqui, ó. O que é a comunicação lá dentro da etiqueta no ambiente digital? Tá. Muito bem? Então, assim, pessoal, prestem atenção, isso é muito importante. Aqui a gente está falando agora um pouquinho sobre o que é a etiqueta dentro do ambiente digital. A gente tem que ter uma etiqueta profissional quando a gente vai trabalhar, né? A forma como nos vestimos, como nos comunicamos, como nos relacionamos com os colegas de trabalho, como desenvolvemos as nossas atividades dentro da empresa. Dentro do meio digital também precisamos ter uma etiqueta. Primeira regrinha ali, Só um pouquinho. Muito bem, pessoal. Então, assim, vamos prestar atenção aqui na aula. Isso aí, pessoal, tudo isso que a gente está falando hoje aqui sobre a internet, navegação segura, riscos lá dentro da internet, são coisas importantes. Talvez eu sei que vocês são adolescentes e devem pensar, não, eu já sei mexer na internet, eu não vou cair em vírus, eu não vou cair em golpe, eu não vou cair em nada disso. Mas é muito importante vocês terem consciência do quão importante isso é para um profissional de administração, saber se comportar de forma correta no ambiente digital. E agora nós estamos falando aqui sobre a etiqueta no ambiente digital. Como que nós devemos nos comportar? Primeira coisa, a nossa comunicação. Nós precisamos ser claros, objetivos e respeitosos em e-mails e chats. Dentro da empresa é muito comum a gente usar ali alguns tipos de chat para trabalho,
usar o e-mail corporativo, né? E o que nos pede, o que nos fala dentro dessa etiqueta profissional? Nós devemos evitar as gírias ou letras maiúsculas o tempo todo. Porque quando a gente está escrevendo em letra maiúscula, o que indica? Que nós estamos, às vezes, bravos, alterados, para chamar atenção para o que você está dizendo. Então, vai escrever um e-mail, não use gírias, pessoal, dentro da empresa. Fale ali normalmente, né, sem usar gírias, utilize o português correto. Evite utilizar as letras maiúsculas o tempo todo. Só use ali letras maiúsculas quando é um ponto de atenção muito importante no que você precisa dizer. Só isso, tá? A imagem. O que você posta ali nas redes sociais, ela pode ser associado à empresa. Um comportamento agressivo ou inadequado no seu perfil pessoal reflete negativamente na marca corporativa. Então, você trabalha numa determinada empresa e às vezes fica julgando a empresa lá dentro. Tem gente que trabalha em um lugar e fica fazendo posts de indireta para a própria empresa, ou falando mal de um produto que a empresa vende, que a empresa trabalha. Então, muito cuidado com o que vocês postam ali nas redes sociais para não interferir diretamente no trabalho de vocês. Respeito à propriedade. Nunca plagiar ou usar conteúdos, textos, imagens, sem dar o devido crédito ou permissão. Então, vai usar algum texto, algum conteúdo, alguma imagem. Tem que dar os créditos para quem é o dono daquele documento. Agora, continuando ali um pouquinho sobre a netiqueta, o que é, né? Vocês podem entrar aqui para ter acesso a todas as informações se alguém tiver interesse. Esse material, pessoal, ele tá eu vou postar daqui a pouquinho no Classroom para vocês, se vocês depois quiserem pesquisar mais um pouquinho sobre a netiqueta, né? Essa etiqueta digital, o que ela é, como que ela funciona, tá? Tem tudo lá para vocês. Agora aqui, o escudo ético é o compromisso de proteger as informações quando for inconveniente. Isso significa o quê? Você é o técnico em administração lá dentro da empresa. Você trabalha num setor ali responsável que tem dados de clientes, né? Tem dados de telefone, CPF, nome, endereço. E você não pode ceder esses dados, né? Nós temos o compromisso de proteger as informações, mesmo quando for inconveniente. O que significa isso? Não ceder à pressa. Você sabe que a pressa não justifica uma falha de segurança. Você não vai abrir um anexo suspeito, mesmo que o trabalho esteja atrasado, porque você entende o risco. Então, você está lá na empresa, tem que terminar um relatório, terminar algo para entregar, está em cima do prazo, e chega um e-mail suspeito ali, dizendo que ali está o arquivo que você precisa, alguma coisa do tipo. Você vai verificar esse e-mail, quem que está mandando realmente é a pessoa para quem você solicitou, para você não correr o risco, por causa da pressa, de clicar em algum link ali que seja vírus, que seja algum espião ali no computador que vai trazer algum prejuízo no futuro. Integridade da informação. Não disseminar fake news ou rumores sobre a empresa, clientes ou colegas. Você é um administrador de dados, não de boatos. Então, pessoal, a gente tem que ter cuidado. Não vamos ser um fofoqueiro da empresa, ficar falando notícias falsas. Muitas vezes tem gente que fica espalhando coisas que, talvez fulano vai acontecer isso com fulano, vai acontecer aquilo, a empresa não está bem, está acontecendo tal coisa na empresa. Gente, cuidado, responsabilidade, não vai ser o fofoqueiro, aquela pessoa mexerica lá dentro da empresa, que fica fazendo fofoca, fica falando coisas erradas, até dos clientes. Você sabe alguma informação sobre o teu colega, alguma informação pessoal, não fica fofocando lá com o outro. A mesma coisa sobre o cliente. Você conhece aquele cliente que entrou lá na empresa. Ele sai de lá, você começa a falar alguma coisa da vida pessoal dele. Não, pessoal, isso não é interessante. Você tem que saber se comportar. Privacidade corporativa. Usar o e-mail da empresa apenas para fins de trabalho. Jamais para enviar informações confidenciais para contas pessoais. Então, não misture as contas de e-mail. Lá na empresa, vocês vão ter um e-mail específico para resolver as coisas do trabalho. Não vão querer misturar com e-mails pessoais de vocês, e-mails que vocês mandam para amigos, família. Trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal. Tenham também essa etiqueta lá dentro de saber, né?
saber ter esse comportamento ético de como que se utiliza o e-mail da empresa. Jamais use para passar informações confidenciais para outras contas também. Além dessa responsabilidade de saber usar o e-mail, você não pode ficar... muitas vezes você vai receber, às vezes, alguma informação lá. Não passe para frente se for alguma coisa que não é estritamente profissional. Então, tenha esse comportamento. Tenha esse comportamento ético e responsável. Agora, já está terminando a nossa aula. Está terminando, mas o que eu queria que vocês respondessem rapidinho? Sobre tudo que a gente falou ali, sobre os riscos na internet, sobre privacidade, sobre essa ética, sobre o comportamento responsável de vocês dentro da empresa, queria que vocês pensassem um pouquinho em duplas e analisassem alguma das situações, essas situações que é apresentado para vocês. Um colega, ele posta fotos sem autorização, você vê uma notícia polêmica e sente vontade de compartilhar e ler tudo. Então, a primeira situação apresentada para a gente. Um colega, ele posta uma foto sua sem autorização, lá dentro da empresa. A segunda situação que ocorre. Você vê uma notícia polêmica. Posso continuar? Ótimo. Você vê uma notícia polêmica e sente vontade de compartilhar sem ler tudo. Algo assim que você nem sabe se é verdade, você leu lá por cima e quer compartilhar com todo mundo. E um grupo começa a debochar de um colega na internet. O que vocês, em cada uma dessas situações, o que vocês fariam? O que vocês acham que tem de errado ali? O que poderia ser feito de forma responsável? E uma frase que resuma a lição aprendida. Então, já que está terminando o tempo, escolham uma dessas frases, uma dessa situação, para vocês analisarem. O que tem de errado? O que poderia ser feito de forma responsável? Um colega posta uma foto sua sem autorização, você pode escolher essa para ver o que tem de errado e o que deveria ser feito de forma responsável. A opção 2, você vê uma notícia polêmica e sente vontade de compartilhar sem ler. E outra é um grupo começa a debochar do colega na internet. Então, o que tem de errado nessa situação e o que poderia ser feito de forma responsável para resolver isso? Então, o que eu vou pedir para vocês? Em dupla, escolha uma das opções aí para vocês analisarem, daí na próxima aula a gente apresenta, ok? Vocês entenderam? Então, vamos fazer, copiem ali a frase que vocês querem, a situação que vocês querem responder, o que vocês acham que tem de errado nessa frase e o que vocês, enquanto futuros, se vocês fossem o profissional, como vocês acham que é a forma correta de resolver. Tá? Então, escolham uma das situações para vocês resolverem a situação. E aí eu estou aqui, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem vir me perguntar, tá? Tchau, pessoal. Tchau, boas férias para vocês. Tchau, é Ariel, né? Boas férias, pessoal.